Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Magna, bem-vindo ao meu canal Autoconhecimento e Espiritualidade. Fala aí um pouco da minha trajetória e deixa o seu like, compartilha e faz a inscrição, badala aí o sininho aqui para nós. Para mim é uma alegria. Então, bora lá, hoje o tema vai ser biografias. Aí o quanto que é importante nós lermos biografias. O tema hoje é biografias. O quanto que é importante, né, a gente ler biografias, para a gente entender, compreender que as coisas elas não foram feitas da noite para o dia. Grandes criadores eles não criaram as coisas da noite para o dia. É, o sucesso não chega da noite para o dia. As coisas não são feitas em 7 dias. Então é um lugar assim, né, para a gente poder ler, poder compreender, ver a persistência dessas pessoas, o quanto que eles persistiram, o quanto que eles desistiram, o quanto que eles tentaram. Teve pessoas que já desencarnaram e não conseguiu realizar, né, algumas coisas e ficaram para os descendentes, outras pessoas. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, mas eu quero começar com uma biografia aqui. Mas antes de eu começar com essa biografia, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Antes da minha viagem para a Ásia, eu tinha os livros. Mas aí, quando eu decidi ir para a Ásia e viajar, eu decidi que todas as coisas que eu tinha comprado, tudo aquilo que eu tinha comprado, eu ia vender. Eu ia vender em valores bem simbólicos, em torno de 5 a. Acho que a coisa mais cara assim, que eu vendi foi os equipamentos de cavernas. Esses não tinha como eu vender baratinho, são coisas mais caras. Mas roupa, livro, brinco, essas coisas, gente, eu vendi em torno assim de 5 a R$ 35. Então, eu tinha decidido comigo mesma, Magna, que eu ia vender as minhas coisas, todas aquelas coisas que eu, Magna, comprei, eu ia vender. Eu ia fazer um bazar e eu fiz isso. E as coisas que eu ganhei, que as pessoas me deram, coisas que as pessoas me deram, isso eu ia guardar, eu ia manter. Mas as coisas que eu comprei, eu ia vender. E se eu não conseguisse vender tudo como eu gostaria, né? Eu ia doar. Então foi isso que eu fiz. Então tudo que eu não consegui vender por esses preços mínimos, eu doei, coloquei num saco preto tudo e foi tudo doado. Então, gente, eu não vou ter mais alguns livros aqui, mas eu lembro muito das histórias dos livros que tá aqui na minha memória. Então eu vou deixando as imagens aqui, tá? Na lateral e vou falando dessas biografias e o quanto que isso foi importante na minha jornada com o autoconhecimento e com a espiritualidade. Então, esse livro aqui, ele ficou. É uma cantora que eu tenho uma grande admiração, pela música dela mesmo, e porque eu escutei isso no berço, desde sempre de novinho, eu escuto as canções dela. E enfim, é isso. Eu gosto dela. Então, esse livro eu ganhei, então ele ficou. Então, é esse daqui. É o livro a biografia da Janis Joplin. Então, tá aqui. Para quem não conhece a Janis, é uma cantora dos anos 60, do rock and roll. Todo mundo, assim, né? Vidrado na voz dela, ama a voz dela, o jeito que ela canta, tudo. Mas, quando você lê a biografia dela, o início não foi nada disso. Esquece, ela era péssima, péssima cantora. E, gente, eu tenho que confessar também que esse livro dela aqui eu tive que dar um tempo assim, porque ele no começo assim, ele é bem um pouco depressivo assim, tá? Então, eu sugiro então é isso. Aí é isso que eu trago das nossas buscas de autoconhecimento. Ó, gente, ele tá bem detonadinho, ele é velhinho, mas eu ganhei ele, tá aqui comigo, então tá aqui. Então é isso. Ela era uma péssima cantora. Ninguém.
gostava da voz dela, odiava a voz dela. Ela era uma pessoa muito revoltada. Ela tinha, como que fala? Ela tinha um lugar assim com o rosto dela, com as espinhas dela. Ela era uma pessoa bem, né? Então, é isso. E ela se tornou quem? A rainha do rock and roll. Então, gente, é essa a importância que eu falo de ler as biografias, porque assim, ela não nasceu cantora com a voz maravilhosa. Não, ela foi lá, ralou, ensaiou. Então, é esse lugar dessa persistência, o autoconhecimento, a espiritualidade, as terapias, vem desse lugar. A gente se esforçar, opa, tá aí, tá aqui, Magno, você tá gravando, tá falando errado? Vamos melhorar o jeito de falar, sabe? Então, é isso. Essa aqui é a biografia, então, da Janis Joplin, que é Enterrada Viva. Então, quem tiver o interesse de ler, é esse o que eu falo. E aí, gente, eu vou pegar já esses daqui que estão aqui, tá? Mas, não vou pegar. Eu quero falar de um livro que eu li. Ele é uma bíblia, que é do Darwin, do Charles Darwin, um cientista atormentado. Esse livro aí também, ele é gigante, vou deixar aqui, tá, nas figurinhas. Ele é gigante, mas conta lá desde antes, a história começa bem antes, falando dos avós dos pais do Darwin, do Charles Darwin. Gente, para quem não sabe quem é Charles Darwin, minha dica também é põe no Google. Ele foi um biólogo, ele que traz o lugar da evolução das espécies, tá? Ele revolucionou a nossa ciência. Então, enfim, mas é assim, é para você também ler lá a história dele, o antes, aí ele começa lá desde os avós da cerâmica, que eles eram dono da cerâmica lá, top lá da Inglaterra. E aí começa e vai. Então, é uma biografia também bastante importante, porque assim, Darwin fez toda a viagem que ele fez, toda aquela viagem que ele fez, Galápagos, toda a sua viagem, ele caiu de gaiato ali. Era para ir uma outra pessoa, e essa outra pessoa ficou doente, e ele que foi no lugar dessa pessoa. Então é assim, o que você faz quando surge essa oportunidade, né? Então, aí você abraça ou você fala que não, ainda não estou preparado, tá? Então, viu que interessante? São coisas assim para mim que eu acho maravilhoso saber. Só quero indicar aqui um livro, esse livro aqui é maravilhoso, A Árvore da Vida, do Darwin. Ele é um livro todo ilustrado, maravilhoso. Então, enfim, tá aí a minha sugestão. Esse livro eu também ganhei de um professor meu da faculdade, Douglas, sempre no meu coração. Então, eu ganhei dele, então também tá aqui. E então e um outro livro também que eu vou deixar aqui também, que eu quero falar, é do Sebastião Salgado, o fotógrafo. Gente, esse livro do Sebastião é incrível também. É outro também que foi muito persistente na história dele. Ele saiu, né, do Brasil quando começou a época da ditadura, né, que ia ser o que ia ser. Então ele foi, e ele foi muito persistente na história dele, em relação à esposa dele, porque ele conta ali um pouco também como que foi, né, a trajetória ali do relacionamento com a mulher dele. E também é isso, né, os nossos relacionamentos, as nossas relações
Se a gente não tá bem nos relacionamentos, se não é um relacionamento maduro, tudo, como flui, né, os trabalhos, né? E o do Sebastião Salgado foi isso, ele foi... Eu vou ter que parar. E do Sebastião Salgado, assim, então, aí ele foi, aí uma das coisas, assim, que eu acho bem espiritual é esse lugar das ervas, né? A mãe do Sebastião Salgado deu um banho nele de erva, de abre caminho, falando assim, que abra seus caminhos, que abra seus caminhos. Ele falou assim, que abriu tanto que ele foi quem ele é hoje, o grande Sebastião Salgado. Então, é um livro assim que eu amei, também não tenho mais, enfim, é isso. E aí o outro livro também que eu quero trazer, gente, eu gosto muito de ler livros de pessoas viajantes. Só que é uns viajantes mais diferenciados, tá? Então eu li alguns livros antes de fazer a minha viagem acontecer, que eu não sabia como ia acontecer. Eu li alguns viajantes de bicicleta, eles viajando de bicicleta. Então, esse viajar para mim de bicicleta para mim é demais, é sensacional porque é assim, é um movimento que a espiritualidade fala para nós. Tudo que a espiritualidade sempre está falando para nós, os mestres, os mentores, os guias, tudo fala movimenta, movimenta. Se, sei lá, tá mal a vida, tá não sei o que a vida, movimenta, sai desse lugar, movimenta, movimenta. Aí lembra do Galo Silvestre, movimento, movimentação. Então, o que esses caras da bicicleta fazem? Gente, eles estão o tempo todo conectados com a terra, porque você está pedalando. Então, você está o tempo todo conectado com a terra, pedalando, movimento, porque você precisa movimentar, senão a bike, como que é aí? Como que você vai sair do lugar, né? Porque você está movimentando e aí vai, a bike vai, né? Então, esse lugar desses caras da bicicleta, eles conectados com a terra, em movimento e ao mesmo tempo conectado com o céu, porque você não está dentro de um carro, você não está dentro de um avião, você não está dentro de um navio, de um barco, de o que seja. Você está ali pedalando. Então, eu gostava muito de ler as histórias desses caras, por isso, as coisas que eles traziam, que assim, existem pessoas boas ainda no mundo. Existem pessoas que podem ajudar nós. Quando ali você está numa bicicleta, você não tem muito o que carregar. O que você vai querer carregar? Não tem muito o que carregar. Então, para eles era gratificante um copo com água, o quintal da casa para poder só colocar a bicicleta e a barraca e dormir no outro dia, poder ir embora. O que era para eles esse lado de um prato de comida. Então aí essas histórias deles, desses caras pedalando, mexeu muito assim. Eu falo, olha só, ver o mundo de outra forma, que existe pessoas boas sim, que tem pessoas solidárias sim. Então, e esse movimento que eu falo, o tempo todo conectado com a terra, que é isso que nós falamos, né? Tá enraizado, tá na terra, tá em movimento e tá em conexão com a espiritualidade, conectado o tempo todo aqui com o céu, com o sol, com chuva, com essa criação divina de Deus. Então, o livro que eu li foi do Danilo Perrotti, vou deixar aqui, é O Homem Livre, o nome do livro dele é até esse, Homem Livre. Eu li, ele deu a volta ao mundo de bicicleta e ele é mineiro, então foram 3 anos, 3 meses, 3 dias, 3 horas, tudo 3. Ele conta tudo isso no livro dele. E também aí tem também o segundo dele, que é da Amazônia também, que ele percorreu o rio, tudo também durou uns 3 meses. Vou deixar aqui, tá, gente? Aí ver o que vocês sentem aí. E aí tem um livro que é maravilhoso, que eu gosto muito, que é do Beto Ambrósio. É outra Bíblia para ler. O Beto Ambrósio também é outro que pegou a sua bike,
não era aquilo que ele queria para a vida dele, a administração, essa faculdade. E ele pegou, e o dele também é assim, gente, ele não tinha dinheiro, e ele começou a vender brigadeiro na faculdade, começou a fazer, né, as coisas dele. E, e ele começou a fazer rifa, vender brigadeiro, essas coisas. E ele conseguiu, pegou a bicicleta e foi. Mas, gente, o livro dele é sensacional. Então, ele pedalou pela América Latina toda. Ele é do interior, ele é de Araras. Então, ele saiu pedalando. Eu não sei se ele foi até o México. Enfim, eu não vou lembrar, tá, gente? Mas vou deixar aqui também. É um livro maravilhoso, lindo. O Beto Ambrosio é totalmente conectado. E ele conta isso no livro dele. Ele mesmo que escreveu o livro. Ele sempre tá falando, repetindo isso no livro dele. Ele é eu que estou aqui escrevendo esse livro, tanto que as falas, né, você vê que é ele. As fotos do livro, desse livro que tá aqui, ó, Fé Latina, Fé Latina. Maravilhosas, foram todas o Beto que bateu. O Beto ficou sem o patrocinador e ele se virou com o quê? Com o trabalho dele, com a arte dele, que era o quê? As fotografias. Então ele começou a se virar, falar assim, tá, não vou desistir da minha viagem porque o meu patrocinador desistiu de mim. Ele falou, não, eu tenho que colocar algo pro mundo. Ele falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa, vender. Aí ele começou a vender as fotos dele, contar a própria história dele, o livro dele. Então eu gosto de ler muito esses caras por conta disso. Aí eu falo assim, gente, tem seres maior do que essa conexão com o divino, com Deus. Por isso que eu falo que a espiritualidade, esse lugar, é aqui, é nessa matéria, é aqui na Terra. É o que nós podemos fazer, o que nós podemos desenvolver com a nossa criatividade, com o nosso poder de criação. Então é esse lugar. O Beto foi sem saber que ele podia vender as fotografias dele. O Danilo Perrotti foi, mas ele foi já com a intenção de trabalho, ele já sabia que aquilo ia sair um documentário. Mas aí o documentário do Danilo Perrotti, né, o Homem Livre, vou botar aqui de novo, até para eu lembrar, vou colocar aqui de novo. Ele trouxe muito esse significado das religiões. Então é esse também, né? A grande diferença das religiões e espiritualidade, são coisas totalmente diferentes. Então, é isso e a coragem deles. Também tem mulheres, tá, gente, no pedal, não é porque é homem quem foi. Não, inclusive a Cici é uma grande amiga minha, ela pedalou, saiu da Finlândia, pedalou pela América. Inclusive, ela até me deu as bolsas dela, tá aqui comigo, uma amiga, a Cici, se um dia ela estiver assistindo isso. Linda, maravilhosa, Cici, o Rodrigo também, eles se conheceram no pedal, o Rodrigo também, um amigo meu, só que o Rodrigo não escreveu um livro, né? Vamos aí escrever um livro, Rodrigo e Cici. Os dois casaram, têm uns filhos maravilhosos, eles pedalaram com os filhos, então, enfim, gente, é isso que eu trago deles. Então, desse povo viajante que eu me encanto muito. Tem o livro também do Tomás Brandolin. Não sei se é Thomas ou Tomás, tá, gente? Mas vou chamar Tomás Brandolin, que foi o primeiro brasileiro que foi ao Monte Everest. Ele, junto com o Alfredão, eu conheço o Alfredão, quem sabe o Alfredão um dia assiste esse vídeo, junto com o Alfredo, junto com, nossa, se eu vou lembrar, o Júnior, mas enfim, é um outro livro também, assim, maravilhoso, falando da persistência. Eles não conseguiram chegar até o monte, né? E, enfim, é um livro também maravilhoso, ainda mais quando você conhece as pessoas e pode ler a história delas, né? Igual eu conheci o Alfredo pessoalmente, de viagens aí pelas cavernas, e é um ser maravilhoso, assim, né? O jeito que ele fala da natureza, dos bichos, dos animais. Então, é um livro maravilhoso, de lugar de persistência, de estar sempre conectado com a sua respiração. Então, foi um livro encantador para mim. Vou deixar aqui.
E aí, gente, para trazer um pouco desses livros que eu falei, né, dessas biografias desses viajantes, que é assim, eles não pegaram a bicicleta e foram. Teve um planejamento, se planejar para ir, para viajar. Então tem esse lugar também, né, que eles estão ali, mas eles fizeram a viagem toda, mas tem uma preparação antes. Que a gente acha que tudo a espiritualidade dá, o dom dá, vou começar a trabalhar com a espiritualidade, o autoconhecimento, aí tudo vai vir dinheiro. Não, o caminho não é esse, tá, gente? Não é esse, não é por aí. Mas enfim. Então aí agora eu quero falar agora um pouco das pessoas que eu segui, então as biografias que eu li, como eu falei para vocês, para mim é muito, muito importante eu ler a biografia de uma pessoa quando eu quero me iniciar com ela. Se ela tem um livro, se ela tem falando um pouco como foi a trajetória dela, para mim é muito importante ler. É muito importante ler. Gente, não tem como a espiritualidade atingir, chegar até nós se não tiver a leitura. Desculpa falar, mas é a realidade. A espiritualidade, não vou falar que ela pede, porque ela não pede, é seu livre-arbítrio. O que você vai estar falando aí, o que você fala, é o seu livre-arbítrio, né? Se você acha que não vai ter aí depois um retorno, bicho, meu irmão, melhor você começar a mudar aí o pensamento, tá? Então, os estudos, sim, eles são importantes, sim, faz parte, sim, e a gente fica desde velhinho estudando, sem parar de ler. Não tenho mais livro de decoração na minha estante. Os meus livros são coisas que eu falei que eu ia comprar para eu ler para poder trabalhar e depois os outros ia vir no decorrer aí do caminho. Então, gente, fiquei aqui séria, mas é assim, não existe um caminho de espiritualidade e autoconhecimento sem estudo, sem leitura. Lê os livros, lê a nossa história, lê a história do Brasil, lê a história do mundo. Não existe, tá bom? Então, eu li do Joel Aleixo, que para quem viu lá o outro vídeo, vou deixar aqui no card. Eu li do Joel Aleixo, então eu li aqui, ó, 7º passo e 8º passo. Isso para mim foi muito importante ler também. Ler, saber os processos do Joel para saber onde eu estava indo. Então tá aqui, tá? Esses é bastante importante, eu li essas biografias. E, como eu já falei, sou formada em constelação familiar, eu sou consteladora e eu fui ler, sim, a história dele, do Bert Hellinger, para saber os mitos, né, que as pessoas falam dele. Fui ler aqui, li a, a autobiografia dele, li. Muitíssimo interessante saber desde o que aconteceu lá na infância dele. Aí que tá que eu falo também. Autoconhecimento vem de onde? Onde pega? A nossa infância. Os nossos primeiros 7 anos de idade, nosso primeiro setênio. Aí aqui a autobiografia do Bert. Eu também falo, se você é constelador familiar e ainda não leu, sugiro que leia. Aí tem outro aqui dela, que estou fazendo a minha iniciação com ela, faço parte dessa família, a família eletromagnética. Como eu falei para vocês, para mim é muito importante saber a história, a trajetória dos meus professores, né? Então, aqui é a história dela. Opa! A história dela, da Halu Gamache, a Halu. Então, o primeiro que eu li foi o
Aqui, esse daqui é da Halu, aqui é a Halu novinha. Eu não sei se a Halu aqui, eu não vou lembrar, mas eu não sei se ela tava com 26 anos, 28 anos, que começou essa abertura do chakra dela aqui, o frontal. Mas aqui você tá vendo só um carocinho, isso aqui ficou pior do que vocês imaginaram, que vocês imaginam. Então esse aqui é os chakras, aberturas de chakras, e ela conta a história dela. Desde lá de novo já falo da infância, as coisas que aconteceram com ela na infância. Ela fala desde da paranormalidade dela na infância, que ela já via o mentor dela, o Baltazar, o grande Baltazar, dos mestres ascensos, né, ascensionados. O sétimo chakra, então ela fala, gente, a história aqui dela, das aberturas de chakra, é sensacional, é história assim, nossa, cotidiana, gente, do dia a dia, assim, é demais. E aí aqui tem o Clandestina, eu li também o Clandestina, esse livro dela, e o Clandestina, gente, ela conta que desde a trajetória, ela morou por aqui, que ela fugiu de casa, né? Então ela morou por aqui, na região de Mogi das Cruzes, ela morou em Ferraz de Vasconcelos, então ela conta toda a trajetória dela, como que foi, desde a infância dela, os perrengues familiar, como que foi, ter saído da Bahia, porque ela é baiana, né? Ela é baiana. Então, assim, gente, não foi uma história leve, não foi nada leve, não foi nada mar de rosas, eu coloco como difícil, mas para ela, né, não sei. Só para encerrar isso da biografia, que é isso, as coisas não são feitas da noite pro dia, nem em uma semana, nem em um ano. Tem pessoas que nasceram com aquele dom, com aquele talento e tá até hoje aí. Então é aquela escada de Hermes, aquela escada da alquimia que eu falo, é aquele passinho, é aquele degrau por vez, é aquele descansar, é ser persistente, é persistir, é se esforçar. Então é muito interessante ver. Então é isso, são várias tentativas, e aí a gente tá aí nesse mundão para isso, para tentar. Hoje não tá legal, mas amanhã pode melhorar. Se hoje também vão ficar na bad, então vão ficar na bad mesmo, e fica na bad, mas amanhã eu quero ficar melhor. Então, é isso. Essas são um pouco da biografia que eu trago para vocês. E quem puder sugerir alguma biografia para mim, eu agradeço. Deixa aqui nos comentários para mim, tá bom, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal com autoconhecimento, espiritualidade.